Inteligência artificial e filosofia. Qual é o ponto que a gente pode transitar aí para falar desses dois assuntos? Hoje eu estou recebendo o professor Giancarlo Guizardi, que vai contar para a gente um pouquinho como isso funciona. Antes, eu vou deixá-lo se apresentar um pouquinho. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Me fala um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou professor da Universidade de Twente, na Holanda, que é uma das grandes universidades técnicas holandesas, né, de Universidade de Tecnologia, e lá eu coordeno um grupo que chama Semântica, Segurança Cibernética e Serviços. Assim. Basicamente um grupo que fala sobre risco e mitigação de risco através de segurança e sobre a construção de sistemas sociotécnicos para satisfazer interesses humanos, né, parcerias homens-máquinas. E tudo isso fundamentado nessa área de análise semântica, de semântica computacional, vamos dizer assim. Não semântica necessariamente de linguagem natural, da linguagem humana, mas semântica de dados, por exemplo, que é uma coisa essencial para a integração de dados. E aí, para fazer isso, a gente usa um bocado de técnica, várias técnicas de filosofia para resolver Bacana. isso. E lá, você me disse que trabalha com vários pesquisadores, né? São Sim, 60 pesquisadores, se não me engano? por 60. aí, De 60 que pessoas no áreas a grupo. gente tá A falando? maioria do pessoal de computação, assim, distribuído Tá. nessas três áreas. A Uhum. universidade tem também um departamento muito forte na área de filosofia da tecnologia, Uhum. com o qual a gente tem uma parceria e uma colaboração também. Mas o grupo está na faculdade de computação, Bacana. computação, matemática e engenharia elétrica. Né? Legal. Já na sua tese de doutorado, né, você falava de ontologia, e aí quando a gente fala disso, a gente pensa em filosofia, Sim. mas tem uma intersecção aí com a tecnologia. Conta um pouquinho pra gente. Então, tem a ver com esse problema de compreender o significado dos dados. Assim. Tá. Todos os deixa eu voltar, dar um passo atrás. Assim. Um sistema computacional ele faz uma única coisa, é a manipulação de símbolos. Né? Só faz isso. É uma caixa preta que não é uma caixa preta, é um dispositivo que faz de maneira cega, vamos dizer assim, a manipulação de símbolos. A questão é quais símbolos. Né? Uhum. Tanto do ponto de vista semântico, que é assim, o que esses símbolos, como eles se relacionam com o mundo, o que eles representam no mundo, entender exatamente quais são os referentes desses símbolos, e por outro lado, que símbolos a gente escolhe manipular e para quê? Que tem esse aspecto de escolhas de valores, assim. Quais são os símbolos que a gente vai manipular, quais são os resultados desses processos de manipulação de símbolo e como é que eles se ligam com interesses humanos, tanto do ponto de vista de tanto os objetivos, os valores humanos e os riscos humanos, né? As coisas que a gente quer evitar. Essa parte de semântica é uma parte que a gente resolve exatamente com ontologia. A gente pode falar um pouco sobre o que é isso, né? O que é Isso, quero, sim, ontologia sim, por em favor. filosofia. Ontologia é, em filosofia, uma disciplina que tenta criar uma caixa de ferramentas conceitual para a gente fazer, para a gente entender do que a gente está falando, no final das contas. Né? Entender a natureza das coisas sobre as quais a gente está falando. Uhum. Então, pegar um exemplo, dinheiro. O que é dinheiro, exatamente? O que a gente está falando quando está falando de dinheiro? Isso é um objeto? Isso é um evento? É um conjunto de relações? Várias coisas ao mesmo tempo que se ligam com relações, com alguns tipos de relação sistemáticas? Por que Bitcoin não é dinheiro? O que faz uma coisa ser dinheiro? E por aí vai. Então, esse estudo do conceito, né, do que está por trás de um determinado termo da linguagem, é feito usando técnicas que são providas por essa área. Então, a área vai dar um conjunto para a gente, um conjunto de teorias e um método de análise para a gente fazer esse tipo de esclarecimento Isso a gente está conceitual. falando na filosofia ainda. Isso na Na filosofia. Aí filosofia. dentro da computação, a gente tem esse Computacional. problema de que os termos não são termos da linguagem, mas são dados. Né? Enquanto a gente Tá. tem sistemas de dados, sistemas que trocam dados, a gente precisa entender o que esses dados, quais são os referentes desses dados. Né? Então, se eu tenho dados sobre, imagina, dados durante a pandemia, a gente tinha um dado, por exemplo, que era o número de mortes por Covid, que parece uma coisa muito simples. Se a gente for analisar, sistemas diferentes e contextos diferentes atribuíam um significado diferente para isso. Quais eram os significados possíveis? Por exemplo, que o número de mortes de Covid fazia referência às pessoas que morreram com Covid. Tá.
ou que elas morreram por causa do Covid. Ou elas morreram por causa do Covid sem ter Covid, que é Covid de longo prazo. Assim, é uma coisa que Olha foi só, causada, né, por uma cadeia de eventos que vai culminar com a morte da pessoa. Ela não teria morrido de outra forma, mas ela não tinha Covid quando morreu. Uma quarta é que ela morreu por causa da pandemia do Covid sem ter Covid, porque ela teve acesso ao hospital negado. E, por fim, a gente pode ter combinações dessas coisas. O primeiro sentido com o terceiro, os quatro juntos e por aí vai. Isso é fundamental a gente entender de maneira explícita o que é o significado desses dados. Por quê? Porque todas as perguntas interessantes que a gente quer responder em ciência, em governo, em organizações, a gente só consegue responder juntando dados, né? Então, a gente queria, por exemplo, durante a pandemia, tanto fazer análise de política pública e dizer está funcionando essa estratégia que a gente... Qual é o número real de mortes? sim. Assim? Ou comparar regiões diferentes e falar, olha, a gente adotou essa estratégia, lockdown, por exemplo, e essa outra região também adotou ou não adotou lockdown. Como é que o número de mortes por Covid aqui se relaciona com o número de mortes lá? E aí uma pergunta significa a mesma coisa, lockdown aqui e lá, significa a mesma coisa, mortes por Covid aqui e lá, e por aí vai. Um outro exemplo, durante a pandemia também, quando a gente estava tentando achar medicamentos que podiam ter algum efeito entre os medicamentos existentes, né? Para entender isso, para tentar investigar, ou pelo menos selecionar, filtrar quais teriam alguma chance de funcionar, a gente precisava integrar dados sobre genética humana, sobre genética do vírus, sobre sintomas, casos clínicos, ou seja, que tipos de sintomas as pessoas estão vivenciando, experienciando em diversas fases de progressão da doença, quais são os genes que estão envolvidos e que tipo de substância pode atuar nesses genes. E aí, que remédios são compostos por essas substâncias, por exemplo. Falei de 4 áreas, 4 esferas de conhecimento diferentes e bases de dados diferentes falando sobre todas essas coisas. E aí o problema de integração de dados é o seguinte, eu tenho um dado aqui que fala sobre morte de Covid, um dado aqui que fala sobre morte de Covid, e para compará-los eu preciso entender qual é a relação entre os referentes no mundo que estão representados naqueles dados. Quando você me fala assim, eu percebo um desafio que tem até na nossa linguagem, né? Quando a gente fala de referente, buscar um referente Sim. nessa questão dos dados. Porque quando a gente fala de dados em computador, a gente está falando de dados na nossa linguagem da mesma forma? Não é um modelo de linguagem diferente, como se fosse, não sei, analogamente a um idioma diferente, uma estrutura que para nós seria gramatical? O que é isso, dados Sim. dentro de um sistema de tecnologia? Então, é uma ótima pergunta, assim, porque esses dados podem se manifestar de várias formas, né? Eles podem... a gente pode ter dados que não são estruturados, então Tá. texto, por exemplo, ou Tá. imagens, ou som, ou radiografias, ou, né, exames médicos e por aí vai. E aí a gente precisa primeiro achar quais são as unidades dentro desses dados, os átomos que a gente vai analisar e como é que eles têm essa relação com esses referentes no mundo. Mas a gente pode ter até coisas simples. Imagina um banco de dados, né? Tá. Esse banco de dados, um banco de dados de produto. Vou pegar um exemplo muito simples. Você tem um banco de dados de produto de uma empresa que tem um determinado estoque de produtos. Aí tem escrito alguma coisa lá, tem esse microfone. Tem um termo da linguagem que fala, olha, esse microfone, tantas unidades. Tá. O que isso quer dizer? Ele está fazendo referência a um microfone particular? Ele está fazendo referência a um tipo de microfone? A uma classe de microfones que são mais ou menos equivalentes? O que isso quer dizer? Até desse jeito mais simples, né? E a gente tem coisas do tipo, imagina, a gente quer fazer... Imagina que toda vez que você assina um contrato, toda vez que você baixa um software e você aceita os termos de uso daquele software, você está estabelecendo uma relação legal. O que aquilo quer dizer? O que é uma relação legal? Né? A relação legal é um feixe de relações de obrigações, de direitos, de responsabilidades legais, de poderes de mudar a relação ou não, que está por trás daquilo ali, está por trás daquele texto. É mais a parte abstrata, digamos assim, da coisa? Então, não, é bem concreto, né? A gente estabelece essas relações legais que
um tipo de contrato no sentido de um objeto social e legal Aham. entre a pessoa que aceitou usar o software naqueles termos e a organização que está por Tá, trás. tá. Só que isso é opaco no texto, né? O Uhum. texto, sendo escrito em linguagem humana, ele não deixa transparente quais são essas coisas que estão por trás. Tem um conjunto de pressuposições que às vezes não estão explícitas ali. Uhum. E esse fenômeno assim da ambiguidade da linguagem humana é presente, o tempo é onipresente, né? É como se fosse uma teoria científica, né, quando a gente tenta testar uma coisa, na verdade a gente está testando outras tantas coisas que já vieram Sim, até ali, sim, né, então fica um pouco mais difícil. Agora quando você me diz assim, esses dados, por exemplo, textos, a gente considera dados não estruturados, sim, certo? exato. E o que são dados Um banco de estruturados? dados, por exemplo. Tá, Um banco de dados. E aí tem bancos de dados de várias formas. Hoje em dia tem um movimento para a criação do que é chamado grafo de conhecimento, tá. né? Então, uma estrutura é, baseada numa ideia em ciência cognitiva da década de 60. Né? Na década de 60 teve um pesquisador chamado Ross Quillen que propôs essa ideia de redes semânticas. Então, Uhum. rede semântica seria um tipo de estrutura de nós e arcos e relações entre esses nós, que representaria como a gente estrutura conhecimento na nossa memória semântica. Tá. E depois o pessoal de computação, isso teve um impacto muito grande na época em ciência cognitiva e também em computação. O pessoal de computação começou a criar representações computacionais dessas Tá. estruturas semânticas. Isso veio a ser chamado de grafo de conhecimento. E aí é uma maneira de estruturar as relações entre essas coisas. Lembra, assim, o dado, a linguagem, ela faz referência a coisas no mundo. No mundo existem essas relações entre essas Tá. coisas. Então, ao invés de perder todas essas relações num texto que é linear, a gente representa essas relações e usa essas relações, essas estruturas de conhecimento, para dar significado para os dados no texto, para um banco de Tá. dados ou para um texto não estruturado e por aí vai. Isso parece que coloca, assim, um lugar insubstituível do ser humano nesse processo. Estou errada de Uhum. pensar assim? Porque parece que tem um lugar ali que é indispensável para a gente ter Sim, essa interpretação de tradução do exato. nosso mundo. Absolutamente. Assim, se a gente voltar lá no começo da nossa conversa, que eu dizia, o computador é cego com relação ao significado, não existe semântica dentro do computador. Sim. O computador só manipula símbolos. Aliás, ele é muito poderoso exatamente porque ele faz isso. Porque ele é agnóstico com relação ao que esses símbolos querem dizer. Ele pode, de maneira formal, operar manipulando esses símbolos. É a gente que faz esse trabalho de traduzir uma determinada conceituação, uma determinada visão de mundo sobre uma determinada porção da realidade, em uma estrutura formal que o computador consegue manipular. E fazer o caminho de volta. O computador, do outro lado, só te coloca uma estrutura de símbolos. E a gente é que olha para aqueles símbolos e vai Atribui fazer um significado. mapeamento de Aham. volta para uma determinada conceituação, né? Aham. Então, semântica é isso, né? Semântica é um mapeamento de símbolos numa conceituação, numa determinada visão de mundo compartilhada entre seres humanos, né? Legal. Tem tentativas de fazer isso para o computador, assim, né? Tem várias, na história da inteligência artificial, a gente teve vários projetos de tentar criar uma representação computacional dessa conceituação, que assim, para a gente tem conceituações sobre coisas específicas, mas todas elas ancoradas no que é chamado de senso comum, né? A Sim. gente tem um conjunto enorme de coisas que a gente sabe que a gente não sabe que sabe, né? Um exemplo bobo que eu sempre dou é esse exemplo de, eu estou com esse relógio, se a gente se encontrasse amanhã, você falasse, cadê aquele relógio que você estava ontem na gravação? E eu falasse assim, então, eu estava com ele dentro de um estojo que estava dentro da minha mochila e estava indo para o aeroporto e passou um rapaz de bicicleta e levou minha mochila. Você entendeu o que aconteceu, mas eu não falei o que aconteceu com o relógio. Nem falou relógio Nem falei na relógio, história. mas pensa a quantidade de processamento que você tem que Sim. fazer para entender o que aconteceu. Você tem que entender, primeiro, sobre objetos físicos. Você tem uma teoria sobre objetos Sim. físicos, que é assim, olha, se uma coisa está dentro da outra e essa está dentro da terceira e ela é uma superfície fechada, Que se você loucura. leva a terceira, você leva tudo que está dentro, que é tudo que está dentro de tudo que está dentro. Olha Depois só. você raciocinou sobre o estado mental
dessa pessoa que levou a mochila. Por que ele levou a mochila? Quais são as intenções? Por que ele não vai trazer de volta a mochila? Né? Sobre implicações legais, sobre valor, você não perguntaria sobre, sei lá, o guardanapo que eu estava aqui hoje, né? Então, Sim, tudo isso você faz numa fração de segundo sem saber que está fazendo. que Então, a loucura. gente tem essas teorias embutidas na nossa cognição, subjacente à nossa cognição, que torna a cognição possível, inclusive, sobre coisas muito gerais. A gente pensa sobre eventos, por exemplo, causalidade, né? Que se A causa B, B causa C, A causa C. Você não pode causar coisas no passado. Tem um monte de coisa que a gente tem sobre essas relações todo parte, sobre relações de conexão entre objetos, sobre o que significa, sobre raciocínio espacial, que a gente não pensa, tá lá. E um dos projetos ambiciosos e de longa duração em inteligência artificial é arranjar uma maneira de traduzir isso para uma máquina, assim, criar uma maneira, um senso comum computacional que uma máquina consiga manipular essas E coisas. em certa medida a gente pode pensar que o senso comum também tem uma influência de um determinado recorte de uma sociedade, de uma Sim, cultura. sim, Como que a gente supera esse desafio, visto que os sistemas estão sendo desenvolvidos para uma escala global? Se adaptar a diferentes culturas, principalmente nas questões éticas. Quando a gente fala assim, né, procura um sim. referente. Poxa, de repente essa relação de pegar uma mochila tem um significado aqui, mas não tem em um outro lugar muito Sim. remoto. Como que a gente Então, isso é resolve muito isso? interessante, assim. Deixa eu dar um passo atrás e falar de uma outra. Acho que a gente podia falar de ética antes de eu responder Claro, 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 claro. essa pergunta. E exatamente o que seria ética do ponto de vista computacional? O que Uhum, significa um sistema autônomo, tá. artificial, agir eticamente? Uhum, E aí tem várias propostas sobre isso, né? Mas uma coisa, uma proposta europeia que analisa a ética em 5 dimensões, assim. Uma que chama beneficência, então esse sistema tem que agir de acordo com interesses humanos, realizar ações que contribuam para objetivos humanos. Não maleficência, que é não realizar ações que eh, vão contra interesses humanos, né, vão trazer riscos para seres humanos, chamar de autonomia, ou seja, o ser humano sempre tem a escolha de qual é o espaço possível de ações que um sistema que iriam afetá-lo sim. e que o sistema poderia fazer. Né? É a A restrição palavra final é do ser humano. do ser humano. Tá. Explicabilidade, que é um outro tema interessantíssimo, que é, por exemplo, o sistema tem que ser sempre. Se o sistema tomar ações que vão afetar o ser humano, o sistema tem que ser capaz de explicar o seu processo decisório. Por quê? Porque eu posso sempre eu tenho que poder contestar essas ações Tá. e os resultados, as conclusões e as ações motivadas nessas conclusões, né? Uhum. Então o sistema decidiu que você não vai ser chamado para uma entrevista de emprego, ou que você não vai ter acesso ao empréstimo. O sistema tem que ser capaz de me dizer por quê Fazer o caminho que ele fez para tomar aquela para chegar decisão. aquilo ali, baseado em que ele tomou essa E é decisão. verdade que a gente tem um desafio nisso hoje? Enorme, Porque enorme. parece que a gente entende a ida, mas não entende a volta. É isso mesmo? Como é que é? Então, acho que a gente está abrindo várias coisas, mas Tá, tá, vamos lá. deixa eu Desculpa, terminar. é Não, muita porque a coisa conversa é legal, é assim muito mesmo, né? São empolgante, muitos é. hipertextos. É, Vamos vamos voltar a lá. falar de Tá. explicabilidade, porque eu acho essencial. Aham. Um dos temas interessantes e um dos grandes desafios de inteligência artificial É, hoje em dia. vamos lá. E, por fim, justiça, né? Que o Sim. sistema deveria tratar de maneira justa pessoas que. E aí, o que quer dizer isso? O que é um sistema agir de forma justa? Já Né? temos problema nas nossas relações, né? Exato. E aí, tem uma outra questão que é o seguinte: um sistema que não tem senso comum é capaz de satisfazer esses 5 requisitos? Eu diria que não. Porque um É... sistema que não tem senso comum, ele é incapaz de entender o impacto das suas ações. Até ações muito diretas e imediatas. Entendi. Né? E aí, tem uma conversa para conectar com essa discussão de explicabilidade, mas eu queria mostrar que isso Sim. está ligado a todas essas dimensões éticas. Assim, o que é inteligência artificial? Né? Sim. O termo é um termo que um pouco vago. Eu acho o termo muito ruim. O termo foi cunhado em 1955, né, numa reunião que depois se tornou famosa. E uma das pessoas que estava nessa reunião, que é a única pessoa que ganhou o prêmio Nobel e o que seria o Nobel da computação, que é o Turing Award, um cara chamado Herbert Simon.
ele era contra o termo, ele propunha uma coisa completamente diferente. Ele achava que a gente devia chamar isso de processamento complexo de informações, né? E as pessoas acharam que não era quente o suficiente, né? Não É. era, né? Não era marketável o Eu ouvi uma suficiente. história, desculpa te interromper, só para ver se esse nome, que parece, eu não sei se era o John McCarthy ou O John alguém. McCarthy criou o termo inteligência Foi, não foi? artificial. Porque parece que ele estava abrindo uma área de pesquisa que era Automata Studies, é isso mesmo? E aí não estava chegando os pesquisadores com o mesmo foco que ele pretendia ali replicar a mente humana, aí ele mudou para. Como uma É operação de verdade isso? marketing. Não tinha ouvido essa história, Eu não. li uma coisa assim que ele mudou, chamava Automata Studies, e Uhum, aí chegava alguma coisa muito mecanicista e tal, e ele entendi. queria, na verdade, replicar os processos cognitivos. E aí ele começou a divulgar as vagas para os pesquisadores dessa forma. Eu Uhum. vi um relato histórico Faz disso. sentido, não Não tinha ouvido. É faz? ótima, É. Agora você ótima falou do história. marqueteiro, na hora eu falei, deve ser alguma coisa por aí. Pois é, desde aquele encontro, as pessoas tinham estratégias muito diferentes de como lidar. Perceba que não existe nenhuma um compartilhamento ou um consenso sobre quais são os objetivos disso. O Sim, que a gente quer é, com isso? é. A gente quer fazer um sistema realizar coisas que, se fossem realizadas por um ser humano, iriam requerer inteligência, é uma coisa. A outra é assim, é um sistema capaz de fazer qualquer coisa que quando feita por um ser humano requer inteligência, é uma outra coisa, né? Vai nessa direção de inteligência generalizada, né? Sim, Inteligência artificial generalizada. Uma terceira coisa, que é a que eu acho que eu gosto mais, ela está ligada a um outro termo, que é o termo amplificação da inteligência, né? Então, em inglês, Artificial Intelligence, AI, e IA, Intelligence Amplification ou Intelligence Augmentation, que era proposto por um cara chamado J.C.R. Linkleiter, mais ou menos na mesma época. E Linkleiter falava, olha, não é inteligência, é a gente é que é inteligente. A gente quer criar coisas que vão amplificar a nossa inteligência, vão complementar as nossas vulnerabilidades, né, nos dotar de outras capacidades e desabilitar, vamos dizer assim, as nossas vulnerabilidades. É a gente, é a criação de um ser sim. humano híbrido capaz de fazer coisas que um ser humano, Que loucura. sem isso, não conseguiria fazer, né? Então, assim, a gente não tem nem esse consenso. O termo foi criado naquela época, em 55, desde daquela época, daquela reunião, as pessoas tinham visões diferentes do futuro da área e usavam técnicas muito diferentes. Sempre foi assim. O campo é uma agregação de técnicas muito diferentes para afrontar esse problema. John McCarthy, por exemplo, a estratégia dele era inteligência é racionalidade. Então é um caminho lógico, um caminho que, de novo, a gente volta à filosofia, Problemático. né? Como é que a gente constrói raciocínio lógico, raciocínio dedutivo, o raciocínio abdutivo, né? Eu tenho uma conclusão e eu tento achar premissas que num caminho de dedução lógica chegaria naquela conclusão. Todas essas estratégias. John McCarthy, inclusive, é o pai dessa ideia do senso comum, de como é que a gente vai criar teorias para explicar para uma máquina objetos, processos, causalidade, por aí vai. Tinham pessoas que falavam, não, a estratégia é outra, a estratégia esquece de replicar a mente, dessa estratégia de replicar a mente, e vamos replicar o cérebro, e vamos criar um cérebro artificial, um conjunto de uma rede neuronal artificial, e essa rede vai aprender como, em teoria, a gente aprende, né? Em Pela teoria, vai aprender experiência. como a gente aprende, pela experiência. Então, é Experiência. um caminho de baixo para cima. Percebe? O primeiro é de cima para baixo. Sim, Você pensa o mundo, cria teorias sobre o mundo, sobre tudo, essas mais gerais, e outras sobre como é que funciona a biologia molecular, como é que, né? sim. E como é que funcionam proteínas. Proteína é um assunto bom, porque a gente pode voltar a conectar com o Nobel daqui a pouco, né? Que Legal, semana passada a gente teve a entrega, legal. né? Do Prêmio Nobel das diversas áreas desse ano, e 3 deles têm relações interessantes com a inteligência artificial. A gente pode voltar Bacana, a claro. eles. É, então, as estratégias eram muito diferentes. O pessoal falava, olha, vamos criar teorias sobre economia, sobre dinheiro, baseadas nessas teorias mais gerais, e um outro caminho era esse caminho de falar, olha, não, a gente pega dados, uma montanha de dados, e essa rede vai aprendendo a partir dos dados. O que é aprender a partir dos dados para uma rede neuronal artificial? É você ajustar os pesos numéricos, os valores numéricos dessas relações entre esses nós, né? Então, os nós representariam neurônios,
As relações entre os nós representariam relações entre neurônios, né? Tá. Conexões neuronais. E aí essas conexões têm peso. Então imagina como se você tem vários arcos chegando no nó Tá. e cada um deles tem um peso, tem um determinado valor numérico. E aí tem uma função dentro daquele neurônio que decide qual é o valor numérico que ele propaga para frente. E aí a ideia é que essa rede ia se adaptando, aprender isso. Você pega, por exemplo, você quer aprender, quer ensinar uma rede desse tipo a reconhecer fotos de gato. E aí você dá uma montanha de fotos de gato e de não gatos, e você vai dando um tipo de feedback para a rede. Olha, você acertou isso, não acertou isso, e Que vai ela calibrando os vai pesos? calibrando os pesos. É uma Tá. função. Uma rede neuronal é uma Uma função função. muito complexa, que dado uma foto, ela vai dizer gato ou não gato, por exemplo. Né? Ajustando esses pezinhos, assim, né? Ajustando esses pezinhos. Mas olha qual é o problema. O problema é que ninguém sabe o que está acontecendo dentro da rede. Né? Caramba. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro da rede. E à medida que elas foram se tornando mais complexas, então, assim, deixa eu voltar lá atrás. No começo, essas redes eram muito simples e elas não conseguiam fazer nada. Tá. A ideia as primeiras redes neuronais artificiais eram físicas, inclusive, eram objetos físicos. Depois a gente foi fazendo versões digitais dessas coisas. Essa era uma área que era um pouco patinho feio dentro da inteligência artificial, porque a gente não conseguia fazer nada com isso, com esses sistemas. O que mudou? Tiveram alguns resultados teóricos interessantes. Um é esse, que chama de retropropagação, onde você consegue pegar o resultado e retroalimentar a rede para ajustar esses pesos, para adequando essas funções. Nos últimos anos, surgiram essas redes neurais que são chamadas redes neuronais ou redes neurais profundas. Né? O nome é ruim porque dá a ideia de que tem alguma coisa profunda, alguma compreensão profunda acontecendo. Mas, na verdade, profundo só quer dizer que a rede tem muitas camadas, muitas fileiras desses neurônios conectados, esses neurônios artificiais. Né? E essas redes, elas conseguem fazer, é um resultado teórico interessante, mas também quando elas surgiram, elas não conseguiam fazer muita coisa. O que mudou nos últimos 10 anos, talvez um pouquinho antes, assim, começou a mudar em 2006, foi, primeiro, a gente tem agora a capacidade de processar um volume muito grande de dados, então teve uma revolução em chips, em processamento, chips que foram criados para videogame, basicamente, não foram criados para Isso dá isso. conta de colocar mais camadas, é isso? Isso dá conta de você processar uma quantidade muito grande de dados. Essas redes neurais profundas, para elas funcionarem, você tem que ter um volume muito grande de dados para treiná-las. E a gente passou a ter um volume muito grande de dados, porque a gente tem internet, porque a gente tem sensores, né? Internet das coisas, sensores produzindo uma quantidade enorme de dados. E aí, pela primeira vez, a gente teve uma montanha muito grande de dados e teve a capacidade de processar uma montanha grande de dados. Né? Só qual o problema dessas redes? Elas não tem nada sendo representado diretamente dentro da rede. Então, assim, a coisa que está reconhecendo gato, não existe uma representação de gato dentro da rede. Não existe o conceito de gato na rede. Entendi. O que você tem é uma matriz enorme de números. E ninguém sabe por que esses números funcionam. Essa caixa preta, essa coisa vai treinando, você alimenta com um volume muito grande de dados, e essa coisa vai ajustando esses pesos. Mas ninguém sabe por que ela está reconhecendo o gato. Inclusive, às vezes ela consegue reconhecer que tem um gato na imagem, mas não sabe onde o gato está na imagem. Caramba! Às vezes ela reconhece um outro padrão que correlaciona com o gato. Tem uma história que eu gosto de uma amiga minha que eu conheço, que fazia pesquisa exatamente com isso, e ela percebia, porque quando elas erram, quando elas não têm um conceito de gato, quando elas erram de uma maneira muito estúpida. Então elas falam que isso daqui é um gato, por exemplo. Tem uma coisa ou o microfone é um gato. E aí, no exemplo dessa amiga, era um exemplo com passarinhos. Que quando ela errava e não reconhecia o passarinho, ela reconhecia um objeto que não tinha nenhuma relação com o passarinho. Caramba. E aí o que ela descobriu? Ela descobriu que a rede aprendia o filtro de foto que era frequentemente usado para tirar fotos de passarinho. Caramba! Né? Porque era um filtro que permitia você focalizar no objeto de frente e em detrimento do pano de fundo. Se você usasse um filtro muito parecido para tirar fotos de outras coisas, a rede achava que você estava tirando foto de passarinho, porque ela não entende o que é passarinho.
não tem um conceito de passarinho. Entendi. Agora imagina o seguinte, que mesmo um neurôniozinho isolado, você não consegue reconstruir como é que aqueles valores chegaram ali. Agora imagina uma rede inteira. Uma coisa tipo o GPT-4 é uma rede, se a gente somar o número de nós, de neurônios, e o número de arcos, dá 1 trilhão. Então é uma Nossa. rede, uma matriz de 1 trilhão de valores numéricos. A gente não tem como saber como é que... Você não tem como reconstruir o processo decisório de uma coisa desse tipo. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho bastante séria. E só para amarrar ali, esse processo decisório seria essa calibração daqueles pezinhos que você disse, ou não? Seria? Seria, Aham, é aquilo. A gente não. mas E ela faz imagina, sozinha essa calibração, então? faz através desse treinamento, né? Tá, Você deu um monte de foto de gato tá. e algumas fotos de não gato. E Aham, alguém, um ser humano, por exemplo, tem várias maneiras de fazer isso, mas uma aham. maneira comum é você ter algum tipo de reforço ou de feedback para a rede, falando, olha, Isso. isso aqui é um gato, você falou que era e não é, né? E você vai dando esse reforço para a rede, e a rede vai calibrando esses valores. Então, mas se você perguntar, fala assim, me explica como é que você chegou nessa decisão, nessa classificação desse objeto como gato. Ela não consegue reconstruir isso. Agora, pensa outros casos. Um sistema que vai decidir se você é chamado para entrevista de emprego ou não. Você tem uma montanha de currículos, essa coisa aprende com uma montanha de currículos e, no final das contas, ela toma uma decisão. Mas imagina o equivalente do filtro da foto ali. Ele está achando Tá. correlações que você não sabe o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro problema. Então, eu acho, na Europa, isso inclusive é uma coisa normativa legal de que você não pode tomar, você não pode usar um sistema para tomar decisões que afetam o ser humano, sem que esse sistema possa explicar como ele chegou àquela decisão. Por quê? Porque você tem que ser capaz de contestar uma decisão que te afeta. Então o sistema Claro. falou, olha, você não vai ser chamado de entrevista de emprego. Por quê? Para você falar. Se ele falar, olha, por causa disso, você não teve esse empréstimo, vou dar esse exemplo. Você não tem esse empréstimo. Se o sistema falar, olha, você não tem esse empréstimo porque a sua renda anual não é alta o suficiente, você pode falar, não, a minha renda anual, olha só, ir lá e mostrar que sua renda anual é alta, ou que explicar a situação. O sistema que não é capaz de dizer como ele chega àquela decisão, você não tem como reagir a esse sistema, né? Então esse é o primeiro problema. Ele pode ter, por exemplo, na questão do crédito, ele pode ter relacionado um volume de dados grande que ele tem sobre comportamento de compra, por exemplo, e Sim, aí o cara é só sovina mesmo, mas ele tem dinheiro. Pode exato, ser isso, uma exato, coisa pode assim. ser. Então, Ele só não gasta tanto quanto quem está no mesmo padrão dele, por causa disso, a máquina decidiu, mas ele tem o dinheiro, ele só não gasta como as pessoas no por mesmo patamar exemplo, gastam. por exemplo, Que por doideira. exemplo. E olha, assim, a gente saiu de um caminho onde você entende como a coisa está raciocinando, o caminho do McCarthy, por exemplo, que era um Sim, conjunto de regras lógicas, né? sim. Você tem uma determinada teoria sobre o mundo, por exemplo, é essa, onde você caracteriza o que é risco de crédito. O risco de crédito está ligado com a capacidade das pessoas pagarem de volta, o que determina essa capacidade de pagar de volta, né? O quanto que ela tem de receita, o quanto que ela tem de despesa. Você tem uma teoria sobre isso que você consegue explicar. Então, essas coisas são mais explicáveis. Essa outra estrada, quando a gente abandonou esse caminho e falou, olha, vamos aprender tudo a partir dos dados, qual que é um outro problema, além de explicabilidade? Um outro problema é que você é completamente dependente dos dados que você tem. E os dados que você tem são dados sobre o que aconteceu, não sobre o que poderia ter acontecido. Esse é um problema. Então, esses sistemas não conseguem agir fora dos dados nos quais eles foram treinados. Eu já volto a isso para conectar com a ética daqui a pouco. Uhum. Um outro problema, um problema de viés. Então, se os dados foram treinados, por exemplo, imagina que você está querendo contratar pessoas. Aí você joga todos os currículos dentro desse sistema e no passado só homens foram contratados, por exemplo. O sistema vai chamar para entrevista homens, porque eles têm um histórico que homens foram contratados e tiveram uma carreira dentro da empresa, mas eles tiveram a carreira dentro da empresa porque só tinha homens, por exemplo, realizando aquela função, né? E é difícil de identificar. Se o sistema fosse capaz de explicar o que está acontecendo, você poderia falar, olha, então é isso, né? É isso que está tendo, é isso que ele está usando para tomar essa decisão. Entendi. Então esse é um problema, né? Agora voltando àquela conexão, por que sistemas que não têm senso comum não podem agir
eticamente. Parte tem a ver com essa noção de explicabilidade. Então, um sistema que não consegue. Porque explicar é você revelar qual é a visão de mundo que está por trás de uma determinada descrição. Então, por exemplo, o pessoal que está tentando criar explicação nesse sistema, o que eles fazem? Olha, imagina que é um sistema que vai prever uma doença, câncer. E aí eu coloco o genoma, né? O genoma humano e o genoma de várias pessoas. O que é o máximo que o pessoal consegue com esses sistemas? Você chega lá e fala, olha, esses genes aqui estão desempenhando um papel importante nessa decisão, que já é alguma coisa. Esses genes têm um determinado peso. Mas isso não é uma explicação. Primeiro que isso pode ser simplesmente uma correlação, né? Segundo, o que seria uma explicação? Uma explicação seria você revelar qual é a teoria de mundo que está por trás daquela conexão. É dizer, olha, esses genes estão envolvidos na codificação dessas proteínas e nessas redes metabólicas e que isso vai gerar esses eventos e vão culminar. Entende? E tem um problema também de relação, né, de correlação e de causação, né, uma relação de causa e efeito. Isso também muitas vezes a gente infere as nossas conclusões por ter uma relação de ocorrência, mas não necessariamente uma coisa causar a Causal, outra. né? Pode ter uma correlação que seja completamente espúria, né? Como é que você exclui essas correlações espúrias? Parte disso é porque você entende qual é a correlação, é essa conexão que no exemplo dos genes e da predição de câncer você poderia fazer. Então, esses sistemas não conseguem fazer isso. Então, esse é um problema para explicabilidade. O problema geral é que, assim, se você não consegue entender o impacto das suas ações em termos de interesses humanos, objetivos humanos, por exemplo, o efeito que tem nas pessoas e nas coisas que podem impactar esses objetivos, você não consegue garantir que você vai agir com beneficência e não maleficência. Então, pensa no exemplo de um carro autônomo, né? Você tem um carro autônomo e o carro está andando e ele está dirigindo, e aí tem uma pessoa atravessando a rua, ele sabe que ele tem que parar. Ele aprendeu que ele tem que parar. De novo, é só uma rede aprendendo, é uma função, de novo, que vai mapear percepção em ação. Igual a do gato, só que um outro tipo de função, né? Agora imagine que você está passando, essa pessoa está atravessando a rua e venha voando uma sacola de supermercado que fique exatamente na frente da pessoa, né? Ou seja, você tem a oclusão da pessoa por uma sacola de supermercado. Qualquer criança sabe o que está acontecendo. Ela tem uma teoria sobre essas coisas. Ela sabe que a pessoa continua atrás da sacola, que se o carro bater na sacola, ele não vai ser como se a sacola não existisse, o efeito é exatamente igual. Por aí vai. Esse sistema não sabe o que fazer se ele nunca viu aquela situação. Aí você pode treinar o sistema para isso. Mas agora imagine que você tenha duas sacolas. Ou que você tenha uma outra coisa que ele nunca viu. Ele não tem essa capacidade, lembra do exemplo do relógio? De raciocinar com essas relações de permanência do objeto, né? Da continuidade temporal, que as pessoas não desaparecem e voltam, que o objeto não vai conseguir, o choque, a colisão daquele objeto com outro, que efeito que vai ter ou não vai ter nesse caso. Não tem uma teoria sobre isso. A gente tem. O senso comum permite que a gente haja fora dos dados que a gente já viu, porque a gente vai ser capaz de abstrair de uma situação, reconhecer um determinado padrão que a gente transfere de uma situação para outra. Então imagina, você nunca viu essa situação, mas você já teve outras experiências com objetos desse tipo. E aí você consegue entender abstrair essa relação entre objetos físicos, entre permanência e por aí vai. Se a gente estiver dirigindo e vir um disco voador no meio da pista, você sabe exatamente o que fazer. Porque você pensa que um disco voador é um objeto físico, se eu colidir com um objeto daquele tipo, o que vai acontecer e por aí vai, né? Então, esses sistemas têm uma capacidade muito baixa de abstração e de raciocínio através de analogias, de transferência do que ele aprendeu numa situação para outra situação, né? Então, sem isso, o sistema não consegue garantir esses requisitos éticos, de que eles vão agir de uma maneira que sempre preserve interesses humanos, por exemplo, que seja explicável, que haja com justiça. Não consegue garantir nada disso, né? Entendi. E esse volume de dados que a gente fala que tem hoje muito, né, muito grande, eu ouvi algo que a gente está chegando num ponto onde os dados disponíveis são os gerados pelas próprias, Ainda tem né, isso. pelas próprias, esses sistemas ditos inteligentes, né? E aí acaba criando aquele ciclo de reafirmação de vieses, de tudo isso. Como é que está isso na visão da ciência? Então, isso é um problema, né?
de novo, vamos voltar para essa coisa de que IA não é uma coisa só. Eu uso de vez Tá. em quando a metáfora de um campo de futebol. Uhum. Então, metade do campo segue essa linha do John McCarthy. É o que é Tá. chamado de IA simbólica, Tá. né? Que é, o que que você faz? Você pega teorias sobre o mundo e descreve através de teorias lógicas e através do raciocínio lógico, dedutivo, ou indutivo, ou abdutivo, para chegar a conclusões, São manipulando conexões ali que são feitas. conexões entre proposições lógicas, Legal. né? Então Uhum. você tem, por exemplo, ali uma teoria, imagina uma microteoria sobre o que significa ser tio de alguém ou Tá. tia de alguém. Uhum. Então você tem um conjunto de fórmulas lógicas que fala assim, olha, um tio é alguém que é pai, que é irmão do seu pai ou da sua mãe, né? Uma vez que você tem essa regra, você não precisa de dados, porque essa é a coisa interessante. A gente só precisa de dados. A gente precisa de dados para confirmar a teoria, para testar a teoria, mas uma vez que a gente esteja convencido da teoria, a gente não precisa de dados nenhum mais, né? Uhum. Eu uso sempre esse exemplo, assim, imagina quando uma criança aprendendo a pegar a bola. O pai joga a bola e ela está tentando aprender a pegar a bola. Uhum. Ela está criando um circuito neuronal para fazer isso. Ela não sabe o que está acontecendo, né? Ela vai criando essa funçãozinha no cérebro, um determinado circuito, e ela vai aprendendo através da experiência, dos dados. O que são os dados? Cada jogada, ela está tentando aprender de uma forma que a gente não sabe exatamente como, mas vamos supor que seja através de reforçar essas ligações entre os neurônios, né? Imagina agora que essa criança cresça e entenda o que aconteceu, o que está acontecendo ali, do ponto de vista da física. Que existe uma equação que descreve exatamente o movimento da bola. E ela consiga interpretar essa equação em termos de coisas no mundo, daquele objeto físico, de causalidade, dos eventos que estão acontecendo, de forças, a gravidade, por aí vai. Se ela conseguir fazer isso e conseguir elaborar essa equação, ela não precisa de dado nenhum. Mas Sim, ela pode sim. gerar todos os dados, inclusive em situações muito diferentes dos dados na qual ela foi treinada. Então, Por dados nesse, desculpa te interromper, por dados nesse caso, a experiência. cada Cada experiência, experiência, cada né? jogada. Então Cada ela já tem uma jogada. coisa estrita ali para Então, ela foi resolver. treinada no quintal da casa dela, Aham, mas ela não consegue precisa mais. agora Uhum. simular situações Tá. em Marte, em outros Depende. campos gravitacionais, com bolas diferentes, com distâncias diferentes, com vento, tudo Com isso. variáveis controladas ali. Exatamente, porque ela Uhum. sabe explicar o que é que está acontecendo, né? Então, a forma simbólica é o conhecimento mais puro, mais sofisticado que a gente tem. É engraçado isso que, historicamente, na computação, as pessoas tiveram essa impressão de que a gente evoluiu para uma IA simbólica, para um IA baseado em dados, que é chamada de subsimbólica, né? Baseado Uhum. mais do que qualquer outra coisa em redes neuronais artificiais. A gente acha que teve uma evolução, mas não foi. É porque antigamente as redes neurais não faziam nada e agora a gente tem processamento e dados, né? É um acidente histórico, né? Entendi. A evolução da cognição é no caminho contrário. A gente parte de coisas que qualquer sistema cognitivo mais primitivo consegue fazer, que é detectar padrões, é o que o Kahneman chamava de sistema 1, né? Você está É. fazendo uma memória associativa, incerta, através do casamento de padrões entre dados e percepções, para um sistema 2, deliberativo, conceitual, lógico e por aí vai. A evolução é do sistema 1 para o sistema 2, num certo sentido, né? É desse sistema não simbólico, subsimbólico, para o sistema simbólico. Então, assim, metade do campo é isso, é IA simbólica. A outra metade é esse sistema subsimbólico baseado em dados. Dentro desse campo subsimbólico, um pedaço é rede neural profunda, a grande área. A pequena área é modelo de linguagem. Né? Na verdade, a Tá. pequena área é IA generativa. Um Tá. pedaço da pequena área é modelo de linguagem. E aí, Tá. ChatGPT é um pontinho de um pedaço da pequena área. E aí, parte da confusão que a gente vê hoje é que a gente nunca sabe o que as pessoas estão falando quando elas estão falando de IA. Você está falando do campo inteiro, de um É, pedaço do campo, é, daquele pedaço do campo, daquele pontinho. verdade. Só que esse pontinho sugou todo o oxigênio da sala. Né? Toda a atenção, todo o financiamento foi para aquele pontinho. E aquele pontinho, voltando à sua pergunta, a gente teve resultados realmente impressionantes. Né? Vamos Impressionante. pegar Sim. esses grandes modelos de linguagem. Realmente é um resultado prático interessante, que era perceber assim, olha, tendo alguma escala em termos do tamanho dessas redes e da quantidade de dados que elas consomem, a gente conseguiu fazer coisas que ninguém nunca imaginava
que a gente seria capaz de fazer. Por exemplo, ser capaz de reproduzir a sintaxe humana. Esse é um problema complexo. Essas coisas são... Assim, as pessoas esquecem, mas são modelos de linguagem. Elas foram criadas principalmente para tradução. Então, elas são excepcionalmente boas nisso, né? Em traduzir, em resumir, em fazer versões do texto, trabalhar com o texto, com a linguagem humana, né? Como é que ela fez isso? Sugou a internet inteira, né? E aí tem escolhas ali de como fazer, que a gente não precisa discutir. Mas ela, de novo, é uma função que entende um mapeamento, que é o prompt e os dados, né? E para uma determinada resposta. E faz coisas impressionantes. Qual que é a falácia? Achar que esse negócio sempre... que escala é o que seria suficiente. Então, assim, se a gente sempre aumentar a quantidade de dados e o tamanho da rede, a gente vai fazer coisa, a gente vai chegar à inteligência Ainda generalizada. melhor. O que é um erro, né? O que é um erro. E agora o pessoal começou a perceber isso. Por quê? Porque tá sem filtro ali, né? Não tem um critério ali que selecione os melhores dados, digamos assim. Não tem. Ou os que vão Não tem. em direção daquelas resoluções éticas dos sistemas. Não, de jeito nenhum, né? O negócio não faz a menor ideia do que ele está fazendo. Mas voltando ao problema de treinar com os próprios dados que você estava comentando, esse é um problema agora, né? A gente começa a ter uma diminuição do retorno. Então você... Por quê? Porque você só tem uma internet, né? Você já sugou a internet inteira. Então você vai treinar com o quê agora? Né? Então você passa a não ter dados. O que o pessoal estava tentando fazer é treinar com dados sintéticos. Então você gera dados sintéticos e gera dados artificiais, que sejam variações dos dados reais, por exemplo, e tenta treinar com esses dados artificiais. O ganho é muito pequeno. Mas qual que é a diferença, assim, para a gente entender um pouco mais o que são dados sintéticos? Então, imagina, você pode... Porque os dados são sobre o que aconteceu, sobre o que as pessoas de fato escreveram na... Que é o que a gente tem hoje. Que é o que a gente tem hoje. Legal. É a internet que foi escrita por seres humanos. Agora, imagina que eu queira amplificar isso. Uma maneira de amplificar isso é pegar os próprios sistemas e que eles produzam mais texto. Tá. Né? A gente precisa de mais dados para treinar. Uma maneira de fazer isso é usar os dados que os próprios sistemas produzem. Então, vamos falar, tipo, ChatGPT. O ChatGPT pode gerar uma infinidade de textos. Com o tempo, a gente vai ter mais texto na internet que foi gerado pelo próprio ChatGPT. Ou híbridos, né? Onde o ser humano gera, e aí você gera um pedaço, e você altera um pedaço, e por aí vai. Tem uns fenômenos interessantes, aliás, um hipertexto acontecendo agora. Pessoal, eu vi um estudo há pouco tempo onde as pessoas começavam a perceber o impacto da linguagem que o ChatGPT sintetiza, gera, na linguagem humana. Então, eles analisaram vídeos do YouTube depois que o ChatGPT saiu, e eles começam a perceber padrões linguísticos que nunca tinham sido usados anteriormente e que agora estão sendo usados com cada vez mais frequência. Então, as pessoas... Está modificando o jeito que as pessoas falam, né? Porque tem um padrãozinho das respostas, Tem um né? padrãozinho das respostas, exatamente. Tem um padrãozinho. E aí você vai gerando esses textos. Aí imagina que agora 90% dos textos que você está usando para treinar a rede são textos produzidos pela própria coisa. E aí, esses textos têm esse padrãozinho e tem alucinações. Né? Tem um monte de alucinação, tem um monte de informação falsa, tem falhas de raciocínio que são muito evidentes. Né? Por exemplo, o pessoal de vez em quando quer mostrar que essa coisa é capaz de raciocinar. Aí usa teste de QI. Tem um teste de QI que é assim, que é comum em teste de QI, né? Um problema que é assim, você tem que atravessar uma ponte e aí você tem várias pessoas e cada pessoa leva um tempo para atravessar a ponte, você só pode ter 2 pessoas atravessando a ponte e é tudo escuro, você só tem uma lanterna. Então, qual é o menor tempo que você consegue atravessar a ponte com todo mundo? Problema de otimização, assim, né? De escalonamento. Se você dá isso perguntar isso para o ChatGPT, ele responde a resposta certa. Aí você pensa, alguém pode pensar que o sistema consegue raciocinar com esse problema de otimizar esse escalonamento. Mas, na verdade, é porque isso é tão usado em teste de QI que tem 1 milhão de exemplos disso na web. De respostas melhores ou piores. Então, assim, ele decorou o texto e as respostas. E aí, se você for lá e modificar esse problema, por exemplo, eliminando todas as restrições, então falando assim, olha, você tem essas pessoas aqui, elas têm que atravessar a ponte
e não tem lanterna, a ponte aguenta qualquer conjunto de pessoas, qual que é o menor tempo? Aí a resposta é trivial, mas o sistema nunca viu isso sendo formulado, porque você nunca faria isso para humanos, porque a resposta é trivial. Sim. Então, ele continua respondendo como se as restrições que ele decorou estivessem lá. Então, tem vários exemplos desse Entendi. tipo. Então, ele pode gerar exemplos com essas falhas de raciocínio. Aliás, gera frequentemente. Sim. E depois ele começa a ser treinado com os dados que ele mesmo gerou, que são dados sintéticos nesse sentido, né? Uhum. Ah, tá. E isso, a acurácia do modelo começa a cair muito. E a quantidade de alucinação começa a aumentar. Um negócio chamado colapso de modelo, quando você começa a se retroalimentar, né? O sistema começa a se retroalimentar Legal. com seus próprios dados, com suas próprias alucinações, né? Então isso é um problema. A gente tem um limite mesmo do que se pode fazer com essa área, né? Com essa área, com esse pedacinho do campo aqui. Tá. Porque imagina, para a gente conseguir fazer isso, uma coisa tipo GPT, de novo, GPT-4, 1 trilhão de parâmetros. A gente sugou a internet inteira. Esses modelos todos esses modelos baseados em redes neurais profundas são ultra gananciosos em termos de dados. Você precisa de uma quantidade de dados muito grande. E aonde você vai arranjar esses dados? Né? Além da É. internet, você começa a invadir, você passa por cima da privacidade das pessoas, porque você precisa de dados. Então, essas empresas todas começam a pensar em estratégias de aquisição de dados pessoais, e aí tem várias coisas acontecendo bem estranhas nesse sentido. Você tem desrespeito a direito autoral. Então, você começa a tentar pegar dados de tudo quanto é lugar, porque senão você não consegue fazer nada. Então, esse é um outro problema ligado a esse tipo de tecnologia. Você gasta uma quantidade de energia absurda para treinar uma rede dessa. 100 milhões de dólares para treinar uma rede tipo Caramba. GPT-4. Quantidade de dinheiro e uma quantidade de energia. O impacto ecológico de treinar uma rede dessa é 5 vezes a vida de um carro. 5 vezes o impacto Caramba. ecológico de um carro durante toda a Caramba. existência do carro. Imagina. E se a gente considerar isso tudo, vale a pena? Vale a pena fazer isso? E a gente está no limite. Assim, essa aposta de que para a gente aumentar a inteligência, a capacidade desses sistemas, a gente só precisa de mais dados e mais processamento, primeiro, que está se mostrando falsa. A gente não está conseguindo. Segundo, que a gente talvez não seja viável, por esses motivos todos, inclusive o motivo da gente não conseguir mais dados, né? A gente tem viés no dado, por exemplo, quando a gente só pega dado aberto, a gente não tem acesso a dados das empresas, de tudo que acontece nessas esferas fechadas. Então, o sistema passa a ser muito ruim raciocinando em cima de dados que só foram produzidos em ambientes fechados também. Então, tem todos esses problemas, né? Essa questão da eficiência energética já tem algum ramo sendo explorado no sentido de Tem, de usar essas células orgânicas, não tem alguma coisa assim, tem. algum sistema híbrido para melhorar? Porque, ao que parece, o nosso cérebro ainda é muito mais eficiente energeticamente, né? É verdade, é verdade. Né? O cérebro apesar de ser custoso energeticamente para Aham, a gente, sim. aliás, uma resposta que eu dou de vez em quando as pessoas falam que a gente só precisaria do tipo de processamento feito com o hemisfério direito, uma resposta imediata que eu dou é assim: o cérebro consome 25% da energia do corpo, sendo 4% da massa. Se a evolução pudesse se livrar de uma coisa inútil, que ocupa metade do cérebro, É de um órgão verdade, tão é custoso, ela verdade. teria feito Com isso, né? certeza. Mas realmente esse é um problema. Tem pelo menos 3 direções de hibridismo, vamos dizer assim, inteligência artificial, que as pessoas estão pensando para o Uhum. futuro. A primeira é essa, é de criar sistemas que combinam, que criam redes neuronais com material biológico, com neurônios biológicos, e aí tem umas discussões Uhum. nesse sentido. Eu acho um caminho fadado ao fracasso. Por quê? Porque ele tenta reproduzir com uma rede biológica a arquitetura, o modo de processar de uma rede neuronal artificial. Mas tudo indica que o nosso cérebro funciona de uma maneira muito diferente. Aliás, a gente não sabe muito bem Não como sabe que o nosso quase cérebro... nada, é. Tem uma diferença básica que é um Sim, computador analógico e não sim, digital, né? E que tem vários tipos de processamento que você pode fazer com uma máquina analógica que você não pode fazer com uma máquina digital. sim. Tem um projeto gigantesco em Harvard que se chama Brain Connectomics, e que eles tentam
com uma quantidade de dinheiro enorme, uma quantidade de especialista, entender o que está acontecendo no cérebro no nível dessas conexões. E até agora ninguém, o resultado é um resultado de humildade, assim, que a gente não sabe mesmo o que está acontecendo ali, né? Então, eu acho esse o caminho arriscado, assim, e com pouca chance de sucesso. Um outro caminho de hibridismo é sistemas que são mistos homens-máquinas, né? Que é o que é chamado hoje em dia de IA híbrida. Quando as pessoas estão falando de IA híbrida, frequentemente já estão falando disso, de como combinar homem e máquina. Volta aquela ideia de amplificação da inteligência ao invés de inteligência artificial. Sempre ancorado num ser humano para usar um sistema Exato. O tecnológico. sistema está ali, não para ser uma entidade autônoma e inteligente. Eu acho que é um erro pensar nessas coisas como tipos de inteligência. Sim. A gente deveria pensar como tipos de capacidade, né? E que a gente vai usar uma caixa de ferramentas. Sim. Nesse sentido, até as abstrações, as alucinações podem ser uma coisa interessante. Úteis para a criatividade, para um brainstorm, né? ali, deve ser. Exatamente, né? Exatamente. O terceiro caminho é o caminho de conectar esses dois campos. Que é assim, como é que a gente consegue fazer uma coisa que seja sistema 1 e sistema 2, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, raciocínio simbólico e raciocínio subsimbólico. Isso é o que é chamado de IA neurosimbólica. E tem várias, eu acho que esse é um caminho muito promissor, e eu acho que um exemplo de um sistema, tem alguns sistemas, de novo, isso quer dizer várias coisas diferentes, as pessoas estão tentando estratégias diferentes, mas um exemplo de um sistema desse tipo é o AlphaFold, que é aquele sistema que fazia predição de proteínas, né? Que ganhou o prêmio Nobel de Química, né? Então, eu estava dizendo que o prêmio Nobel tem pelo menos 3 que têm relações com inteligência artificial. E eles contam histórias diferentes sobre o futuro da área, na minha opinião. Então, você tem o primeiro, que é o de física, para o Geoffrey Hinton, né? E o Hopfield. O Geoffrey Hinton ganhou há uns anos o prêmio Nobel da computação, que chama Prêmio Turing, né? Essa decisão foi uma decisão muito controversa, não no prêmio Turing. É clara a contribuição do Geoffrey Hinton para a computação. Por exemplo, desenvolver várias técnicas interessantes em redes neuronais, por persistir na área quando ela era um patinho feio, quando ela era extremamente impopular, né? É uma pessoa que merece claramente aquele prêmio. O prêmio Nobel de Física é um problema por vários motivos. O primeiro é que não é exatamente uma contribuição para a física, né? O argumento de que ninguém entendeu muito bem por que ele ganhou o prêmio Nobel de Física, né? Porque se você está dizendo, olha, redes neuronais, esse tipo de inteligência artificial são indispensáveis na física, então a gente pode dar o prêmio de qualquer coisa para ele, porque é indispensável na química, na biologia, nas artes. Tem até teses em teologia que usam inteligência artificial hoje em dia. Então, é um argumento ruim. O argumento de que algumas dessas redes são inspiradas em teorias físicas é um argumento fraco por 2 motivos. O primeiro, porque a gente deveria, então, dar para os físicos o prêmio Nobel da computação e não o contrário. Mas tem outros argumentos. Tem um cara chamado Jürgen Schmidhuber, que é um dos grandes nomes dessa área, desse campo inteiro, em que ele escreveu um documento histórico, que foi citado mais de 20.000 vezes, onde reconstrói a história da área. E ele questiona, primeiro, que esses resultados foram gerados por essas pessoas. Então, o próprio Geoffrey Hinton reconhece que uma das coisas que foi citada pelo Prêmio Nobel, que é essa história de retropropagação, não foi dele a ideia. Então, tem todo um questionamento de quem que tem a paternidade das ideias originais. Então, esse é um outro problema. E terceiro, porque Geoffrey Hinton é uma dessas pessoas que adotaram um dogmatismo muito grande com relação à área, que defende essa ideia de que você só precisa desse campo, você só precisa de mais dados e só precisa de escala, né? Além de frequentemente, recentemente, estar falando sobre essa ideia de IA generalizada e de risco existencial, o que, na minha opinião, é um tipo de alucinação, assim, porque a gente está muito longe, a gente está tão longe quanto sempre esteve de uma IA generalizada, como as pessoas imaginam, né? Skynet. Que tenha vontade, digamos assim, né? Exato, vontade. Né? Também tem essa pressuposição estranha de que... tem uma pesquisadora que eu gosto muito que chama isso da falácia da superinteligência estúpida,
Que é a ideia de que você tem um Totalmente. sistema que é super inteligente, mas ele não consegue entender coisas básicas sobre valores humanos, né? Os Sim. exemplos são ridículos, que eles vão transformar tudo em clipes de papel e coisas. São Sim. os exemplos ridículos, assim. E o Jeffrey Hinton tem falado muito sobre isso, que eu acho que contribui muito para a especulação e para o ruído. Então, esse é um prêmio muito controverso e muito com foco muito grande nesse pedaço do campo e um certo dogmatismo Sim. sobre a área. O outro de química, não. Né? O de química é um negócio fantástico. Eu acho AlphaFold uma das maiores contribuições da IA para a ciência, uma das aplicações mais geniais da IA. Esse era um problema que a gente não tinha solução. Esse problema de achar como o dobramento de proteínas é um problema que o ser humano não conseguia resolver. E ele foi resolvido com uma combinação homem-máquina, com a inteligência humana combinada com a inteligência computacional, então um sistema de amplificação da inteligência, antes de ser um sistema de inteligência artificial. E é um sistema que mistura redes neuronais com processamento simbólico, com vários elementos simbólicos. Tá. Então Só pra gente aponta. saber o que ele fez mesmo, para conta pro pessoal, Então, é qual um foi sistema o que prevê novas estruturas de de proteínas, proteínas. legal. Né? Uhum. O prêmio foi dividido entre um cara chamado Baker, que ele fazia projeto design computacional de proteínas, e o Hasabi e o Jumper, que criaram esses sistemas que faz predição de estruturas de proteínas. Bacana. E aí isso resolve um monte. Isso é usado em biologia o tempo todo. Isso claramente tem vários benefícios e por aí vai. Então é um prêmio inquestionável e é um prêmio que eu acho que mostra esse caminho de combinação, Relação entre humano e né, máquina. entre essas coisas todas. Por fim, tem o Prêmio Nobel de Economia do Acemoglu, né, que ganhou por trabalho dele sobre a riqueza das nações, mas ele escreveu esse ano um artigo muito interessante falando sobre o impacto da IA no mercado de trabalho. Então, uma das conclusões que ele chegava é que a IA teria a capacidade de impactar 5% das posições de trabalho. Né? E tem vários detalhes, mas o que eu acho que é interessante é que tem relações sutis ali, né, entre a tecnologia e as Sim, relações de sim, sim. trabalho. Né? Uma, por exemplo, pode ser que diminua, porque a gente parece estar tendo um tipo de bolha especulativa, parecido com a bolha que a gente viu na internet, e quando essa bolha estourar, a gente vai ter um impacto econômico óbvio, né, e um impacto no mercado de trabalho. Mas também, o que o sistema AlphaFold mostra é que a gente agora é capaz de fazer outras coisas. Se a gente olhar para isso do ponto de vista de uma amplificação da inteligência, a gente vai conseguir fazer muito mais coisas, e coisas que a gente não conseguia fazer antes, né? E por fim, assim, eu não vejo na prática as pessoas usando, como elas não deveriam, elas não estão usando esses sistemas, delegando completamente as funções de responsabilidade para esses sistemas. Hinton, inclusive, fazia essas previsões no passado de que a gente não teria mais radiologista, porque esses sistemas são tão espetaculares em detectar coisas em imagens médicas, por Uhum. exemplo. E é verdade, assim, essa é uma das grandes aplicações. Por quê? Porque você tem muito dado e você tem muito dado de qualidade. Aí você consegue fazer essa função onde o sistema fala assim, ó, tem uma coisa estranha nessa imagem que correlaciona com casos de câncer, por exemplo. Mas Correlações, né? os radiologistas estão lá. Você ainda Sim. quer um ser humano olhando aquilo, né? E que a gente não teria mais motorista. Não está acontecendo nada disso. Por quê? Porque o mundo é muito complexo. O exemplo da radiologia é muito diferente do exemplo do carro autônomo, né? Claro. Como a gente estava dizendo. E parece que é mais estúpido, mas não é, né? Não é um problema muito Tá complexo, né? vendo? Porque, de novo, né? Se a gente tem esses sistemas que só conseguem raciocinar dentro do universo dos dados que eles são treinados, o universo não só, o mundo não só é muito complexo, mas o mundo segue uma cauda longa. Então, assim, a maioria das situações, quando a gente está dirigindo, né? Mesmo numa cidade complexa igual São Paulo, 90% das situações que você vai experienciar, elas caem em 10% dos tipos de situações que você poderia experienciar, Sim. né? Agora, você tem 90%, uma cauda longuíssima de tipos de situações que são, mesmo sendo muito infrequentes, o número delas é muito grande. Então, essa história da sacola, todas essas coisas podem acontecer. Pode. Aí o pessoal fala, pô, a gente não sabia o que fazer quando tinha sal na pista, por exemplo, nos Estados Unidos, ou quando Com tem certeza. folhas. Aí você pode ter todas essas combinações. Então, o que o pessoal
fez, assim, uma vez que você não consegue, se você só consegue operar dentro da distribuição e a cauda é muito longa, o que que você faz? Você restringe o ambiente, você faz o mundo espelhar os dados. Então, se você só tem dados sobre situações específicas, você opera dentro de um universo, de um contexto no qual aqueles dados são representativos. Por exemplo, pátio de empresa. Ah, você vai fazer taxiamento de aeronave. Parece um problema complexo, mas não é. É muito mais fácil do que o problema de dirigir numa cidade igual São Paulo. Porque é um ambiente completamente controlado. Você consegue controlar todas as coisas que podem acontecer. Todas Né? variáveis, Não vai é. ter pessoa atravessando na pista, não vai Sim. ter uma bola. Imagina esse caso: o carro está vindo e vê uma bola rolando na frente do carro. O ser humano sabe o que está acontecendo. Ele tem uma teoria de que provavelmente vem uma criança correndo atrás. Não tem nada disso, né? Então você Tá vendo? reduz o universo para aquele envelope. Então, assim, não é óbvio que a gente. Não é óbvio qual vai ser a relação, o impacto dessas tecnologias com o mercado de trabalho, né? É. Eu até, pra gente terminar, eu ia fazer essa pergunta, mas acho que tá claro o seu posicionamento. Uhum. Parece que não vamos ser substituídos por máquinas. Então, eu acho que em várias coisas não. Eu acho Tá vendo? que o mundo é muito complexo. Assim, ao tentar fazer isso, por exemplo, essa coisa do senso comum que eu estava dizendo, a gente não teve quase nenhum avanço nisso nos últimos 40 anos que a gente está tentando. Desde que McCarthy começou com essa ideia, a gente tem muita coisa acontecendo, mas é um trabalho de formiguinha. Por isso, né? Até esse exemplo bobo do relógio, olha a quantidade de coisa De que a gente coisas. precisa entender para entender aquilo, e que a gente faz assim, numa fração de segundos, né? O ser humano é muito É. complexo, a inteligência humana é muito... Talvez seja sobre procurar o que nos diferencia, não só o que nos iguala, né? Sim, sim, Tá, joia. exatamente. Professor, muito obrigada pela presença. Se desse para ficar aqui dias e dias, tem assunto para muito. Espero Tem. recebê-lo de volta quando você voltar ao Brasil. Foi um prazer muito Obrigada. grande. Obrigado a É você. isso, tá vendo? Inteligência artificial e filosofia tem tudo a ver sim.